Olá, bem-vindo ao TheoMediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo. Nosso propósito no programa de hoje é, mais uma vez, falar de teologia, vida e fé para a glória de Cristo Jesus. Hoje, nós vamos falar mais a respeito de um importante braço da Igreja de Cristo, uma denominação que é a denominação batista. Uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro e, obviamente, faz um ministério abençoador também no nosso país. Está conosco o pastor Ricardo Fioroto, pastor da Igreja Batista Redentor, tá certo agora, Ricardo? Igreja Batista do Redentor. Do Redentor, na cidade de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Sim. E o pastor Sidney Azevedo, estou acertando os nomes, né? Não podemos errar aqui ao vivo, né? Da Igreja Batista de Vila Gerte, na cidade de São Caetano do Sul. Exato. Também em São Paulo, aqui, Grande São Paulo. Isso. Sidney e Ricardo, muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela presença e com certeza vai ser um tempo muito agradável, onde vocês vão me ensinar bastante, ensinar todo mundo que está nos assistindo a respeito do que é a Igreja Batista. Essa, na verdade, é a pergunta. Eu vou começar perguntando, Sidney, o que é ser um batista? O que começou a identificar o batista desde que o movimento começou lá em 1600, posso botar umas datas? Vamos falando as datas. Então vamos lá, 1609, o pessoal estava meio indignado com o sistema anglicano lá na Inglaterra e começou um grupo que não estava muito convencido da ingerência do Estado e duas pessoas, né, dois pastores mais conhecidos, o Thomas Hughes e o outro, não vou lembrar, John Smith, eles foram para a Holanda e ali encontrou algumas pessoas, né, eles batizaram 40 pessoas. Então ali é onde se diz 1609, então, mais ou menos. São ingleses, eram ingleses. Foram para a Holanda. E no meio desse processo de inconformidade e tal, insatisfação com a visão da igreja anglicana, foram para a Holanda e começaram um trabalho lá. Exatamente. Há uma outra linha que também não altera tanto o curso, de que algumas pessoas na própria Inglaterra, aí já em 1641, que começaram a batizar por imersão. Uhum. Na verdade, o que naquela época fazia uma distinção dos batistas era exatamente a separação igreja e Estado, a ingerência não aceitavam, o batismo só de pessoas que tivessem condição de tomar uma decisão pessoal. O batismo é o resultado imediato da profissão de fé. Exatamente. De dizer, creio em Cristo. Isso. E aí então é batizado. Aí batizado. Então, essa era uma diferença que tinha com a própria religião oficial da Inglaterra, a Igreja Oficial da Inglaterra. Então, na verdade, os batistas, eles começaram nem batizando por imersão, né, por afusão. E quando tiveram contato com os menonitas, é que eles começaram a batizar por imersão. Então os menonitas já eram um grupo evangélico existente. Já existente. E eles já faziam esse batismo por imersão. Por imersão. Então, Veja, olha como é bom. A gente acha que sabe tudo, né? Não, eu conheço, eu sei o que é a Igreja Batista. Então o aprendizado é fantástico. Então o Smith se batizou e batizou o Hughes, que é um dos dois nomes principais do começo aí, né? Pior que depois o Smith saiu da Igreja Batista, virou Anabatista. Anabatista. Depois ele voltou, né? Até porque tem essa pergunta, acho que o Ricardo já ouviu isso várias vezes, né? Tipo, então os batistas são descendentes dos anabatistas, que é uma figura importante, um movimento importante dentro daquele processo de reforma protestante. Na verdade, quando a gente pensa em termos de origem batista, o batista, de forma geral mesmo, ele não conhece muito bem a sua história, muitas vezes, né? Mas quando se pesquisa, percebe-se que tem pelo menos 3 linhas. Uma delas foi colocada aqui pelo pastor Sidney, que inclusive é a linha que eu acredito, uma linha mais histórica, né? Com dados, informações, etc. Mas também tem essa linha que os batistas teriam vindo dos anabatistas. Mas o que é interessante é que, desde a época de Thomas Hughes,
nas próprias confissões de fé que foram sendo elaboradas aos pouquinhos e foram sendo escritas, eles faziam questão de registrar essa distinção dos anabatistas. Né? Até porque havia uma polêmica ali de um grupo na Alemanha de anabatistas que eram bem mais radicais. Isso não refletia em todos os anabatistas, mas pelo menos na Alemanha... Bem mais radicais não era simplesmente uma questão de ritos teológicos, eles bem mais radicais porque eles tratavam da cisão com o Estado, muitas vezes por guerra. Exatamente. Né? Alguns até assassinaram pessoas nesse sentido. Então, isso ficava muito claro para esse grupo de batistas ali que foram, inclusive, escrevendo nos seus documentos que havia essa distinção. E tem uma terceira, mais folclórica, assim, origem, né? Que olha, quando você veio falar que há uma mais folclórica... Desculpa, mas um presbiteriano ele fica doido para... Eu quero a mais folclórica. Eu quero a mais folclórica, exatamente, né? Essa, ela até ficou famosa no Brasil por causa de um livro antigo já, chamado Rastro de Sangue, que na verdade é Rastro de Sangue. O autor já é falecido, J.M. Carroll. E nessa literatura ele diz que os batistas vieram da vertente JJJ, né? Jerusalém, Jordão e João. Ou seja, Jesus era batista, inclusive, nessa perspectiva, porque ele foi batizado por João Batista. Mas os historiadores sérios, os historiadores tanto batistas quanto não batistas, sabem que essa linha não tem nenhum fundamento, não há dados científicos para isso, históricos, né? É romântico, etc., mas foge completamente. Então, ou seja, por mais que exista de fato uma interpretação séria, zelosa das Escrituras para defender o batismo só depois da profissão de fé e o batismo por imersão, tanto forma quanto momento, existem também muito folclore colocado nisso que pode atrapalhar as pessoas a entender o que a Bíblia realmente está ensinando ou como a Igreja Batista tem zelado pelas Escrituras ao ter as suas doutrinas, suas práticas, né? Essas semanas que se passaram, alguém teve a iniciativa de colocar cada semana no Facebook um princípio batista ou um dos 19 pontos da declaração doutrinária, né? Ele quis, cada semana postou um, mas ele não quis dizer, a gente entende, né, que aquilo é só batista, mas uma pessoa foi tão hostil, isso não é propriedade dos batistas, congregacional, pensa assim, não sei quem pensa assim, quer dizer, não é que os princípios que os batistas adotam é só batista, né? Aliás, tem uma avaliação interessante sobre a questão do batismo, dos batistas, que assim, não é que se juntou um grupo de pessoas e criaram a doutrina batista. São pessoas que pensavam mais ou menos igual e formaram um grupo ali, começaram a crescer, né? Sim. Então, não se criou a Igreja Batista, ou foi um teólogo famoso que gerou uma porção de doutrina, pegou uns menonitas. Então, a questão que o Ricardo falou do radicalismo dos anabatistas, inclusive eles viviam separados, igual os Quakers, assim, sabe? Não reconhecia o Estado Civil, não reconheciam, então não existe, eles iam para... Então, assim, por conta dessas diferenças, é que alguns dizem que se caminhou junto ali, foi um momento da formação das coisas que eles eram todos, pensavam iguais, mas não dá para dizer que realmente os batistas saíram dos anabatistas, porque eu a acho diferença... que também para a gente, muitas vezes, vem por causa do nome em si, né? Exatamente, Batista essa influência. E Anabatista. Eu chamo Lugero, né? Aí as pessoas falam assim, tem alguma relação com Lutero? Aí eu falei, sou presbiteriano, não luterano. Mas é fato, a gente muitas vezes associa. faz uma associação natural de Batista Anabatista. E vocês já deixaram claro pra gente que isso é a parte folclórica. Mas, Sidney, continua com essa parte histórica. Que eu tô assim, assistindo essa aula achando o máximo. Então, o Anabatista é porque eles rebatizavam. A única coisa que tinha, vamos dizer, de ponto comum, não é a teologia, não é a praxeologia, nada disso. É por causa disso. Os batistas, né, entenderam que estavam rejeitando o batismo infantil e como os anabatistas também rejeitaram, então nesse aspecto eles tinham isso em comum.
mas teve influência de outros grupos, né, que foram formando o pensamento batista. Então, talvez a semelhança é na questão do batismo. Mas o pessoal, por exemplo, Ricardo me ajuda, não sei se não é o Rios, não, é o outro. Smith? O Smith, ele era meio, não vou dizer volúvel, ele era muito sincero, do ponto de vista de buscar uma igreja neotestamentária. Então ele deixou o Rios voltou para a Inglaterra e continuou o trabalho, e ele saiu dos batistas e começou a procurar uma igreja lá, foi para outros movimentos tentando, né, até onde se sabe, depois ele voltou, mas ele também, na sua sinceridade de buscar, ele saiu da Igreja Batista, embora seja o que batizou a primeira turma lá, mas depois ele rodou um pouquinho, mas é mais por... O ambiente do século XVII era meio complicado, né? Para todo mundo, né? Então, era... claro, a gente está aqui no 21 falando, realmente era complicado, né? Mas tentando ter um olhar histórico um pouco compreensível, para a gente é realmente complicado. E também a Igreja Batista, essa formação que o Sidney mencionou aqui, que foi, assim, não foi uma coisa oficial, nasceu nesse dia por causa exatamente desse tipo de movimento, não como as outras igrejas históricas, né, presbiteriana, luterana, que tem alguns pontos muito claros na reforma, né? Isso porque a Igreja Batista, ela é esse braço que saiu do anglicanismo. E vale lembrar que o anglicanismo, embora ele saiu, entre aspas, da Igreja Católica, não saiu com a mesma perspectiva de Calvino e Lutero, né? De uma cisão clara com princípios doutrinários. Foi uma cisão política. Exatamente. Mas não houve foi uma questão cisão política. De fato doutrinária e prática, exatamente. E aí, justamente, dentro do grupo anglicano que houve essa influência, e até o grupo puritano, né, que também trouxe essa influência, e os separatistas, por assim dizer, acabaram influenciando esse movimento que a gente pode chamar hoje de Igreja Batista. Então foi uma coisa que foi sendo se formada naturalmente, né? Isso. Até porque quando a gente vê o estudo, a pesquisa da história do movimento puritano na Inglaterra, eu pelo menos percebo que academicamente os presbiterianos têm buscado muito esse estudo. Mas são vários puritanos importantíssimos, homens piedosos que lutaram pela fé, as escrituras, vida de santidade, que eram da Igreja Batista, né? Batistas que tiveram grande influência no movimento puritano. Na Inglaterra, o rei Tiago I, tem os separatistas mesmo, né? Então, todos os anglicanos, aí, o pessoal que é separatista, puritano, né? Começou a sofrer perseguição. Essa é a razão a Holanda entra na história por causa disso. Ele sai na Inglaterra por causa de perseguição, vai para a Holanda, onde tinha um pouco mais de liberdade, e ali começa a se agrupar, a se expandir, né? Então, separatista, depois juntou os puritanos, e depois, finalmente, acabou, um grupo se afinou ali que ficou... Se denominou Batista. Criou uma identidade própria. Exato, exatamente. Mas a coisa foi meio circunstancial, né, cara? Foram obrigados. Já não concordavam. Então, vamos embora. Agora, o que afina, o que não afina, e aí acabou dando... E especialmente essa questão doutrinária, que era uma veia muito forte por causa da reforma, ela criou vamos dizer assim, essa perseguição. O povo batista, se a gente pode dizer assim, né? Não havia essa identidade tão clara naquele momento, mas foi perseguido, essa perseguição ela foi gerada por discordância doutrinária. O batismo, como um fruto de uma profissão de fé, que não era comum e que não era a tradição da igreja anglicana e que era muito política nesse sentido, gerou esse tipo de perseguição que acabou espirrando o pessoal para lá e para cá, e houve toda essa movimentação aí até formar a Igreja Batista. Então, desse início, nós estamos falando lá do início do movimento, Inglaterra, século XVII e tal, né? Mas hoje no Brasil, mesmo as pessoas que não são evangélicas, elas têm facilidade em identificar o nome Igreja Batista, é um nome muito comum. A Igreja Batista está muito espalhada no Brasil. Como é que chegou isso para cá?
Como é que foi essa história? Interessante que os Estados Unidos, né, estavam em guerra civil, né, e aí houve uma cisão ali, e os batistas também ficaram divididos entre o norte e o sul, né, e alguns sulistas eles vieram para o Brasil. Anterior a isso, 1860 mais ou menos, havia chegado ao Brasil um missionário batista aqui, mas por conta de naquele momento ainda ser oficialmente católico o país, ele foi expulso daqui. Pouco tempo depois chegam esses sulistas oriundos dessa época, né, de guerra que aconteceu ali nos Estados Unidos, e eles se radicaram então ali no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, né? E então ali é o registro que nós temos de que, como Igreja Batista, 1871, se não me falha a memória, Sidney, 10 de setembro. Foi organizada a primeira Igreja Batista no Brasil. 871. Essa de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Mas era uma igreja predominantemente americana. O culto era em inglês. O foco era para os americanos que estavam aqui. Tanto que há uma discussão também, novamente, mais uma discussão entre os batistas, de que onde foi o berço dos batistas? Foi Santa Bárbara do Oeste ou foi Salvador, Bahia, em 1882, exatamente, né? Porque a partir daí, segundo me consta, os missionários William Bagby, né, e a sua esposa Anne, e mais tarde o Zacarias Taylor e a sua esposa Kate, eles se juntaram junto com um ex-padre que se converteu lendo a Bíblia, no movimento reformado também, e foram para Salvador, Bahia, e ali fundaram então uma igreja, vamos dizer assim, genuinamente brasileira. Então sempre fica essa discussão. Ou seja, a primeira ela estava focada em pessoas, principalmente norte-americanos, que residiam no interior de São Paulo. A segunda, ela é um trabalho com as mesmas vertentes doutrinárias, não muda, não há uma... Não é mesmo? De Salvador e de Santa Bárbara não há uma... Mas eles começam a fazer um trabalho provavelmente de evangelização de brasileiros, né? De receber na igreja pessoas de fala trabalho portuguesa. Mais aberto à fala portuguesa, exatamente. Né? Para conciliar isso aí, o pessoal diz que Santa Bárbara é a primeira igreja batista em solo brasileiro. Embora formado por americanos, o culto é tudo em inglês e tal. E a primeira igreja batista lá de Salvador é uma igreja de brasileiros. Parcialmente verdade. Primeiro porque Salvador não tinha só brasileiro, e segundo que a primeira conversão no Brasil do padre, né, Teixeira Albuquerque, você não fala. Isso. Ele era brasileiro, alagoano, que estava em Santa Bárbara. Então, o primeiro pastor, esse padre se converteu em Santa Bárbara? Em Santa Bárbara. Ele foi batizado em Santa Bárbara. E depois teve lá Bahia e tal, e o pessoal resolveu, como é que chegou em Alagoas, o evangelho. Pegaram o testemunho desse padre, escreveram, formaram um folheto. E o grupo começou a distribuir lá em Alagoas. É Alagoas, Ricardo? Eu acho que é Alagoas, sim. E o pessoal começou a se converter, querer estudar a Bíblia. Aí pediram para a Igreja da Bahia, que a Igreja da Bahia cresceu muito. Ela batizou mais de 90 pessoas. Historicamente, essa Igreja da Bahia ainda está lá? Ainda tem uma igreja que é a herdeira direta, uma igreja local que é a herdeira direta dessa igreja? Então, a primeira Igreja Batista de Salvador está lá. Eu fui no centenário dos batistas no Brasil, lá em Salvador, em 1982. Ok. Mas sempre teve um grupo, os historiadores mais recentes, que pesquisaram mais, eles sempre acharam que era Santa Bárbara. Porque Santa Bárbara tem as características, teve missões... E essa igreja de Santa Bárbara ainda está lá? Só o prédio, o restinho do prédio. Tem um cemitério dos pioneiros, né? Essa igreja de Santa Bárbara, ela como igreja, ela deixou de existir. Tem uma outra igreja de Santa Bárbara, né? Essa igreja que era americana, mas o templo dela chegou a abrigar no domingo metodista, presbiteriano e batista para fazer culto.
Entende? Então tem uma história muito bonita. Eu sei que meu filho mora em Americana, então eu estou lá do lado e de vez em quando a gente vai dar uma sapeada lá, ver se está tudo em pé. Né? Mas então, o prédio, assim, o cemitério está lá. Né? Então, mas os historiadores, inclusive o Marcelo Santos, que é da Igreja Batista da Graça, um jovem, né? Pregou na nossa igreja recentemente, ele fez a área dele de pesquisa, a história. Então ele tem um livro que mostra, que comprova que realmente é Santa Bárbara, porque teve batismo e dali teve um missionário, um menino que veio 9 anos aqui, viveu em Santa Bárbara, no fim acabou sendo missionário. Então, tem produto missionário também de Santa Bárbara. E, na verdade, os que estiveram envolvidos na fundação da Igreja de Salvador estavam em Santa Bárbara, exatamente, né? William e Anne Bagby, isso, né? Que depois foram para o Rio de Janeiro também, fundaram lá a primeira igreja batista do Rio de Janeiro até hoje, ela existe, está lá, né? Teve influência dele, então está tudo junto ali nesse sentido, né? Em termos de data, sim, 1871 Santa Bárbara, 1882 Salvador, uma igreja, né, voltada, e depois desce para o Rio de Janeiro, os Bagbys vão para lá, né? Então tinha um americano, o General Hawthorne, ele ficou meio, ele veio com um grupo de americanos por causa da guerra, mas ele não era cristão. Aí perdeu a filha, ficou meio traumatizado, sensibilizado, acabou aceitando Jesus e tal. E ele ficou empolgado com a evangelização no Brasil. E ele então pediu lá, foi na Convenção no Sul dos Estados Unidos, para mandar alguém para cá. Mas naquela época o alvo era a China. O Brasil era um país cristão na cabeça deles. Mas falou, se você achar alguém que quer ir para lá, aí você leva, né? Foi quando ele conseguiu convencer o William Bagby, né? Para vir, menino, 23 anos, veio para cá, chegou aqui com a carta para achar acho que era um dentista, que era da igreja do Spurgeon, Tabernáculo do Spurgeon. Do Spurgeon, lá de Londres. Chegou aqui, o cara tinha voltado para Londres. Ele ficou meio perdido por cristocidência, né? Tinha uma mulher lá que era também da igreja do Spurgeon, não sei se é dono de uma pensão, uma coisa, restaurante. Falou, olha, tem um monte de americano lá em Santa Bárbara. E ele foi para Santa Bárbara. Então, o casal Bagby foi para Santa Bárbara ali. Então, eles estavam ali. É o mesmo grupo que estava ali, é o grupo que foi lá para a Bahia. Então, a diferença é que aqui o culto era em inglês, era uma igreja em solo brasileiro. E lá já era culto em português, essa coisa toda. Entendi. Mas a gente, assim, eu pelo menos entendo, para ter uma conversão e a doutrina batista está ali em Santa Bárbara, eu creio que a primeira chegou no Brasil em 1870 e alguma coisinha, 71, e não 82, como foi. Agora eu vou responder a sua pergunta, se ela existe. Ela existe, mas ela teve um problema doutrinário com a denominação. Então, eu acho que ela não está mais na denominação. Isso é interessante, essa questão de denominação. É a minha próxima dúvida aqui, me ajudem. Vocês dois, pastoreando a igreja local, cada um, fazem parte da mesma denominação, é isso? Exato. Que é a Convenção Batista Brasileira. Sim. É isso? Exato. Essa é a parte do... Então, nós temos um órgão chamado Aliança Batista Mundial, que congrega todos os tipos de batista. Batista independente, batista nacional, batista regular, batista até porque bíblico. Igrejas batistas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Exato. Então, no Brasil existem várias convenções. Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Independente, Batista Regular, Batista Bíblica. São igrejas batistas. Reformada, não tem também? Tem um movimento Batista novo aí. É novo, esse é novo. Mas eu sou reformado, né? Eu fiquei atento. Inclusive, o presidente da Convenção Batista Reformada é da minha... Cresceu comigo na mesma igreja da adolescência, depois ele foi para outra igreja, mas era da minha turma lá agora. Ou seja, existem várias igrejas, ou seja, como instituição, como convenção, denominação, dentro desse espectro batista aí, mesmo no Brasil existem várias linhas diferentes ou convenções diferentes. Isso. As nossas convenções, não existe a Igreja Batista, como existe a Igreja Católica.
Existem as igrejas batistas. E elas se juntam em convenções por algumas afinidades, por alguns projetos conjuntos. É para fim que a gente fala cooperativo, não tem subordinação. Então, a Convenção Batista do Estado de São Paulo não pode ir lá na igreja do Ricardo e falar assim, você não pode ter essa pessoa como líder, você não pode... Ela não tem esse tipo de ingerência, não tem. Então, nós não temos... Assim como nós não temos uma doutrina batista. E eu acho que essa é a parte mais importante da nossa conversa. Nós não temos doutrina batista, nós temos doutrinas batistas. Por que eu falo isso? Porque você pode ser batista sendo amilenista, você pode ser batista sendo dispensacionalista, pré-milenista, que você é batista. Você pode ser arminiano, você pode ser calvinista e você é batista. Então, não tem assim, todo mundo tem que seguir. Então, não tem aquela doutrina que sai de um poder central que diz assim. Não existe um documento da convenção onde todos reunidos aprovam um documento que diz assim, basicamente, essas são as doutrinas básicas da nossa igreja? Tem. Então, não tem um credo, né? Mas nós temos a declaração doutrinária. Eu vou te dar... Eu tenho ela aqui comigo. Ótimo. Deixa eu ver se eu... Para quem está nos ouvindo, o pastor Sidney trouxe uma riqueza de anotações aqui para poder nos conduzir nessa conversa. Está sendo ótimo, Sidney, então, muito bom mesmo. Só para você ver como é que a gente consegue conviver bem, então, nós temos aqui 6 princípios que esses são os que praticamente distinguiram os batistas ao longo da história, né? Separação igreja-estado. Então, lê para mim os 6. Então, primeiro, a aceitação das escrituras como única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Não tem tradição apostólica, não tem aquela coisa de sucessão apostólica, nem um governo central, ou como os romanos têm lá, além da Bíblia, a tradição, mas as bulas... Na verdade, uma das coisas que a gente tem, já falou em alguns outros programas, é que o grande problema da tradição e das escrituras na visão católico-romana é que, para o católico romano, se houver algum desentendimento na leitura da Bíblia, a tradição é que determina. O resultado da reforma protestante é que tudo aquilo que faz parte da tradição e está em obediência às escrituras, aquilo faz parte da vida da igreja. Exatamente. Mas aquilo que a tradição criou e a fundamentação bíblica não existe ou ela é um equívoco, isso nós precisamos rejeitar. Um outro princípio é o conceito de igreja como comunidade local, democrática, soberana, autônoma. Então, e as pessoas regeneradas, batizadas, fazem parte daquele grupo e elas decidem sobre a vida da igreja. Nós não temos um bispo, nós não temos um supremo concílio que possa... A igreja escolhe seus pastores e assim por diante, né? Então, esse é um outro princípio. A separação igreja e Estado, que foi basicamente aquilo que gerou liberdade de consciência, né? A gente pode interpretar, a gente tem o livre de interpretação da Bíblia. Bom, vou voltar nisso, termina aí. Outra coisa é a responsabilidade individual, nós não tem intercessor. O que você faz, você se acerta com Deus, não é? E a nossa convicção é que a gente se firma nas doutrinas dos apóstolos, né? Então, que a gente fala de autenticidade e apostolicidade da igreja. Então, as nossas doutrinas são aquelas do Novo Testamento. Nós negamos, isso eu falo nós, porque isso é um preceito evangélico, essa ideia de sucessão apostólica, da cadeira de Pedro, essas coisas, são heresias reais, né? Mas nós nos pautamos pela doutrina dos apóstolos. E onde está a doutrina dos apóstolos? Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Hoje pode parecer assim, óbvio isso, mas no século XVII, XVIII, XIX não era tão óbvio assim esses pontos, né? Verdade. Muito bem. Quando eu falo liberdade de consciência, que você falou, isso. Não é cada um pensa o que quiser. Pensa o que quiser do mesmo texto, né? Mas assim, Deus fala à pessoa, a própria palavra fala com ele e ele é iluminado pelo Espírito Santo e assim por diante. São 2 termos que você usou aí, leu nos princípios dos batistas, que acho que eles casam muito bem, eles são a liberdade de consciência e a responsabilidade individual.
infelizmente, como a gente vive nesse mundo extremamente subjetivista, né, Ricardo? O mundo pós-moderno, assim, aí as pessoas usam isso como um trunfo. Exato. Mas, na verdade, o que vocês estão dizendo para a gente é que o que se defende entre os batistas é, que uma pessoa lendo a Bíblia, Deus fala com essa pessoa. Sem dúvida. Ela não precisa o tempo inteiro ficar consultando um teólogo para saber para onde ir. O Espírito testifica no coração de cada crente. Segundo, que essa pessoa também, ao pecar, ela peca contra Deus. E para ser limpa do pecado, ela precisa, de Cristo. Não de pagar uma promessa, de fazer oração, de se confessar com o pastor. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Né? A Igreja Batista, então, ela é conhecida por esse respeito à pessoa também ter essa liberdade de ter as suas particularidades naquilo que não é essencial. Então, no essencial, nós temos que concordar, nós temos que nos respeitar e temos que defender. Como a Sidney colocou ali, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas existem algumas doutrinas que nós entendemos, às vezes, que há essa certa liberdade, essa abertura para um diálogo respeitoso, obviamente, sem fugirmos dos pontos essenciais. Né? Então a pessoa pode até ter uma visão diferente de interpretar os sinais do fim dos tempos, o livro do Apocalipse, as profecias. E existem correntes diferentes, né, que muitas vezes o pessoal que está nos vendo não conhece. Mas ninguém pode chegar e falar assim, eu sou batista, mas o inferno não existe, eu nego isso, e Apocalipse é um conto da carochinha. Exatamente. Aí a gente foge e aí caímos num ponto, mas infelizmente, Lugero, a Igreja Batista atualmente, ela também está passando por uma influência que eu acredito que seja quase que geral, né? Que é essa fragmentação teológica. Né? Então, eu fui missionário batista no interior de Minas Gerais, e você encontra de tudo nas igrejas batistas também. Então não é porque tem uma placa Igreja Batista, especialmente o logotipo da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, que é tida como o ramo mais tradicional, histórico, né, da nossa denominação, que você vai entrar lá e você vai encontrar essa segurança que nós estamos falando aqui. Você não tem um perfil falando assim, olha, eu fui lá, é assim. Exatamente. Você muitas vezes pode se surpreender, né? Então você precisa conhecer cada contexto e visitar a igreja. No caso meu, por exemplo, eu fui para plantar uma igreja numa cidade onde não havia Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. E quando cheguei lá, vi uma igreja com um logotipo. Eu falei, então para que vim aqui plantar uma igreja? Quando fomos conhecer, a pessoa estava usando o nome Batista, ela nem era batista, ela estava usando o logotipo da Convenção Batista Brasileira, que traz uma certa identificação para a pessoa que está de fora, mas ela não tinha absolutamente nada de batista, era mais liberal do que você imagina. E essa fragmentação, infelizmente, ela tem tomado os púlpitos e as igrejas batistas de maneira geral, infelizmente. Né? Como você disse, eu acho que isso também não é nem um privilégio, privilégio entre aspas, né? Obviamente, exatamente, com um tom de ironia, de batistas. A Igreja de Cristo Jesus, no Brasil e no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, né? É refém, muitas vezes, não deve ser, e graças a Deus muitos lutam contra, mas muitas vezes refém dessa visão pós-moderna, de cada um pode acreditar no que quiser. Fala assim, olha, daqui a pouco eu vou chegar e falar assim, Sidney, quer saber? Eu vou batizar meus filhos, todos por aspersão, mas você não tem o direito de dizer que eu não sou um batista da convenção. Exato. Estranho, né? Ou o Ricardo vai chegar no meio presbiteriano e falar, gente, todo mundo agora vai ter que ser batizado por imersão. E ai de você se disser que eu não sou um presbiteriano. Mas a gente está passando por um tempo assim, não é mesmo? Exatamente. Agora, também queria só frisar uma questão aqui, que em termos de documentos batistas, né, nós temos hoje a nossa declaração doutrinária, que foi inspirada na declaração doutrinária batista, na Confissão de Fé Batista de New Hampshire, de 1833. Tá? Essa hoje ela é um pouco mais ampla, é um pouco mais, vamos dizer, eu diria assim, mais sucinta. Mas também nós tivemos um documento de 1689, a Declaração Batista de 1689, que ela é de uma orientação mais reformada e calvinista. E lá de Londres, né? Exatamente. Na verdade, de Londres tiveram duas. Eu sei porque eu
trabalhando sempre com nossos irmãos batistas, a gente tem aquela disputa, porque os presbiterianos eles têm a confissão de fé, seguem, né, a linha de Westminster. Aí eles falam assim, não, mas a declaração batista, a confissão batista é uma cópia. E na verdade eles apresentam que acho que 1644 ainda já tinha uma discussão. E já tinha um documento dessa declaração. Exatamente. Essa é uma disputa de irmãos. Né? É uma brincadeira sadia, mas não há ruptura. Naquilo que é essencial, sim, todos os evangélicos defendem o que você falou no começo, né, Sidney? A centralidade e a submissão às Escrituras Sagradas. E reforçando a pessoa de Cristo, né? Porque, por exemplo, o governo batista, ele é um governo congregacional, ou seja, quem tomam as decisões é a congregação, é a assembleia. Mas se você for ler os documentos batistas, os princípios batistas, inclusive eu usei isso até para formar um conselho pastoral na minha igreja, que eu diria que seria até quase que um presbitério, vamos dizer assim, né? Uau! É um pouco diferente aqui. Eu tremo nesse momento. Né? Acho que eu vou lá para a igreja batista. É um pouco mais reformado, vamos dizer assim, né? Mas no próprio documento, ela deixa muito claro que quem tem autoridade máxima sobre a igreja tem que ser Cristo Jesus. E talvez isso tenha deixado de ser falado em muitas igrejas batistas que às vezes esquecem dessa origem, onde Cristo é o centro, Cristo é o Senhor da igreja, não é pastor, não é nenhuma outra autoridade, como bem mesmo o Sidney falou, nós não temos nenhum bispo, nenhum bispado acima de nós. O princípio da autonomia da igreja local é muito forte no contexto batista, né? Mas Cristo é essa figura essencial e central para nós. Cristo é o rei da igreja, e aí quando a gente fala de outros cargos, né, que seja presidente ou bispo, é Cristo, né? Sim. Esse cargo pertence a ele. Exato. Que o Ricardo falou da experiência que ele teve andando pelos interiores aí. Eu tive eu pastoreei antes da igreja que eu estou numa igreja de bairro, né? E minha igreja era pequena e o bairro era pequeno. Então a minha igreja era numa avenida e na travessa abriu uma outra igreja batista lá. E eu fui lá dar as boas-vindas, né? Meio fora de falta de ética, mas eu fui dar as boas-vindas. A menos de quer dizer, porque a minha igreja ela tinha 2 propriedades em ela, então a frente da minha igreja era na avenida, mas o estacionamento era do lado da igreja. Fui lá, falei, tudo bem, tudo bem. Eu sabia que não era da Convenção Batista Brasileira, porque não ia abrir igreja do lado. Falei, de qual convenção? Você é da Convenção Nacional? Do Ernesto Tonini, né? Não. É da Independente? Não, regular, não. Qual convenção? Não tem convenção, eu estou começando o meu trabalho agora. Mas eu sou batista. Aí eu falei, mas e se você não é de uma convenção e o ministério é seu, por que você pôs batista? Não, porque tem mais respeito. Ele criou o nome e botou lá, né? Outras pessoas que não fazem por isso, né, Sidney? Eu já vi também, por causa da forma de batismo. Se eu não batizo crianças e o batizo por imersão, eu me autodenomino batista. Talvez até por falta de conhecimento. Mas um risco que a gente corre como batista, por causa dessa autonomia da igreja local, é isso que o Ricardo falou. Você pode ter uma igreja que já foi, muitos anos atrás, uma igreja ultraconservadora, mas o pastor que chegou, ele pode desvirtuar liturgia, até doutrina. Se a igreja não colocar ali para fora, é uma igreja batista que tem aquele pensamento lá. E não somente isso. No nosso contexto, por exemplo, eu fui diretor executivo da Associação Batista da região de Jundiaí. Em 2014, nós comemoramos 110 anos da nossa convenção, e foi em Jundiaí. E olha que interessante, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, ela surgiu numa assembleia na cidade de Jundiaí. E a primeira igreja batista de Jundiaí hoje não é mais a Convenção Batista de São Paulo e brasileira, por consequência. E qual é a questão nesse sentido? Nós queríamos fazer essa celebração no templo da primeira igreja batista por uma questão de celebração. Mas por conta dessa cisão que houve na época da renovação, né, que surgiu no Brasil, acho que pentecostalismo de segunda ou terceira onda, se não me falha a memória. Renovação carismática. Né? Exatamente. Acho que segunda onda, mais propriamente dito. O templo ficou com um grupo que se renovou. Então, se você perguntar hoje, qual é a primeira igreja batista de Jundiaí? Existe, ela tem um outro nome,
Mas nós, como Convenção Batista Brasileira, não temos mais esse templo. O grupo minoritário saiu e perdeu o templo, perdeu a estrutura e perdeu praticamente a sua origem histórica nesse sentido. Hoje a situação já está passada, já está resolvida, mas nesse sentido... Agora, isso biblicamente também tem um respaldo muito forte, porque a Bíblia ela chama e coloca sobre os mestres da igreja, né, os pastores, um peso dobrado, uma responsabilidade. Diz que eles serão responsáveis. Então, quando você já falou, chega um pastor e ensina errado, ele vai responder diante de Deus. Mas a mesma palavra de Deus chama os crentes a serem fiéis, a serem como os de Bereque, conferem lá. Exato. Então, não é uma... o problema é do pastor. O problema é do pastor e de todos. De todos. Os crentes, os membros da igreja, em qualquer denominação, têm a responsabilidade de, ouvindo o ensino, conferir com as Escrituras e o Espírito Santo, pela palavra de Deus, conduzir a sua igreja. Né? Exato. Isso é muito importante. Só para um exemplo que eu falei que eu estou com a declaração doutrinária, como é que a gente harmoniza esses batistas, cada um, né, tem uma... Só não pode chegar aos extremos de desafiar a Bíblia, né? Mas, por exemplo, um capítulo 6 da declaração doutrinária fala sobre eleição. Diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Pensamento reformado. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Aí vem o ponto 2. Ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio. Então, eleição baseada na presciência. Então, eleição e presciência. Né? Então, acaba você contemplando, né, aqueles que acreditam na dupla predestinação, outros da simples predestinação. Então, assim, é uma declaração, então, para que todos se acomodem. Então, a gente vai... Se você consegue suportar isso aqui, dá para você ser um batista. Isso. Mas agora, até para ser claro para quem está ouvindo, esses documentos que o senhor está lendo são da Convenção Batista Brasileira. E existem outras convenções, mesmo no Brasil, e que cada um tem as suas particularidades. Suas particularidades, né? A Convenção Batista Nacional, por exemplo, é uma igreja muito boa, mas é uma igreja que saiu da nossa denominação em 60 e poucos, é de linha pentecostal. É um batista de linha pentecostal. Tem uma ênfase maior, então, no movimento carismático. Então, aí quando você vai falar sobre batismo do Espírito Santo, certamente vai ter uma diferença. Né? E o que para muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber, né? Uma batista... Tem igrejas batistas que são muito grandes, famosas, até na mídia, né? Eu posso citar aqui com todo respeito, lá eu sou de Belo Horizonte, né? A Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja antiga, de muitos anos, um ministério no mundo inteiro hoje, mas ela não é da Convenção Batista Brasileira, eles são da Convenção Batista Nacional, até onde eu saiba, né? Eu não tenho nem certeza sei se é uma independente também. Hoje eu também não tenho certeza, mas me parece que está caminhando para ser uma denominação particular. Própria, eles têm muitas igrejas no mundo inteiro, né, com o nome deles. Então, mas são essas nuances que as pessoas que às vezes estão nos assistindo, porque escutam Batista. Né? Ou seja, você vai conversar com o batista, você tem que pedir o RG dele, né? Você é batista do quê? Eu sou reformado, eu sou arminiano, eu sou pentecostal, então precisa perguntar antes para saber. Mas dentro de algumas identidades básicas, além daquilo que o pastor Sidney leu aqui a respeito da Convenção Batista Brasileira, ficam essa visão básica da autoridade de Cristo pela sua palavra e de um governo congregacional, que todas as coisas são decididas por os membros como um todo, que o batismo e a membresia da igreja são apenas daqueles que declaram livremente a sua fé em Cristo Jesus, ser Cristo como seu Senhor e Salvador,
e a forma do batismo, né? Como eles passam por essa ordenança, é através da imersão, né? Colocando o corpo todo dentro da água e sendo retirado, que é a forma que vocês entendem e ensinam como é a prática do batismo. Uma marca distintiva, vamos dizer assim, dos batistas. É uma característica que mexe com a estatística dos batistas, por exemplo, né? Então você tem comunidades que não têm rol de membros, né? Você tem comunidades cristãs que incluem as crianças no rol de membros. Então, como é que você vai dimensionar quantos batistas nós temos no Brasil, por exemplo? Você só não considera os frequentadores assíduos, você não considera as pessoas que eventualmente estão desligadas do rol de membros por disciplina, e você não considera filhos de crentes. Então, a gente tem, sei lá, 1,5 milhão de batistas no Brasil, isso passa de 4, se você considerar... Com as pessoas que estão nas igrejas aos domingos, pelo menos nos trabalhos das igrejas. Então, é uma prática da Igreja Batista ter rol de membros. De vez em quando precisa atualizar, por causa, né? Mas, e tem muitas igrejas que não têm rol de membro. Então, você vai, frequenta, eu sou daquela igreja, tal, né? Quando passa lá o censo do IBGE, a pessoa se identifica como membro de determinada igreja. Mas, então, essa característica tem um estatístico, agora não vou lembrar o nome dele, mas é o maior especialista em estatística no meio cristão. E ele faz essa distinção, né? Tem grandes denominações que já contam também os filhos de crente como arrolados na denominação. E não é o caso dos batistas. Então, até o número de batistas é difícil a gente... Batista é tudo mais difícil, né? Foi o senhor, que é um pastor batista, que falou. E eu não digo nada a esse respeito. Gente, que papo bom. E como é bom a gente poder deixar que o povo de Deus conheça mais. Ou seja, nós estamos falando da igreja em si. Acho que isso eu tenho enfatizado em outros programas, que falando de presbiterianos, de batistas, de metodistas, de menonitas, não são essas denominações a igreja de Cristo em si, mas são todos eles irmãos e temos todos servido como mesma igreja. Mas as denominações têm suas próprias identidades, singularidades, né? E foi muito bom aprender mais com você sobre essas singularidades, sobre essa identidade. Muito obrigado mesmo, Ricardo, pela sua participação no programa de hoje, viu? Prazer é nosso, oportunidade muito grande de poder repartir um pouquinho mais daquilo que Deus tem nos ensinado e também nos dado de privilégio de desfrutar no reino de Deus. Ótimo. Sidney, muito obrigado. As suas anotações, sua aula aqui foi uma bênção, Sidney. Não, as suas perguntas me ensinaram muito. O Ricardo também me ensinou bastante. É assim, a gente é batista porque é onde você se sente mais confortável para servir a Deus. Né? Eu me identifico com algumas questões, mas a gente sabe que cristão é cristão, servo de Cristo é servo de Cristo. E eu fiquei feliz de poder falar um pouco da nossa igreja, né, Ricardo? Sim, sem dúvida. Sem fazer proselitismo, nem Sem propaganda, mas a gente tem orgulho de servir a Deus nessa denominação. Sim. Eu acho que é maravilhoso quando nós percebemos a unidade na diversidade, amamos a Cristo acima de tudo, os nossos irmãos em Cristo por causa de Cristo, mas também temos alegria e gratidão a Deus por os batistas por serem batistas, os presbiterianos por serem presbiterianos e assim servindo ao nosso Deus, Senhor e Rei. Amém. Né? Muito obrigado, queridos. Obrigado a vocês. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante esse tempo e eu tenho certeza que esse programa, mais uma vez, edificou a sua vida em Cristo Jesus. O nosso podcast, o Theo MediaCast, ele tem programas semanais. Então procure aí nas mais importantes plataformas de streaming, no seu aplicativo, né, do seu celular, procura lá Theo MediaCast, para que você toda semana possa ouvir um novo programa a respeito de teologia, fé e vida para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Além disso, se você quiser acessar e ver esse programa em vídeo, você está nos ouvindo aí, quer ver o vídeo desse programa na íntegra,
Baixe agora mesmo o aplicativo da Teomídia, isso, um aplicativo próprio nosso, onde temos esses programas e vários outros conteúdos, como desenhos, vídeos, palestras, cursos, pregações, todos para a glória do Senhor Jesus. Faça isso e continue conosco. Um abraço para você e até mais.